No vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre como você vai fazer para descobrir a sua vantagem injusta em relação a outras pessoas, para que assim você consiga ter sucesso naquilo que você tem como objetivo da sua vida. Isso eu não quero dizer não necessariamente somente parte financeira, mas diversos aspectos que são fundamentais para que você tenha uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz. E é isso que eu acredito. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar conversando a fundo sobre tudo isso. E ao final, eu vou te mostrar 4 fatores que garantem que você tenha sucesso utilizando e descobrindo a sua vantagem justa em vida. Tá bom? Então, a base de tudo para que você consiga desenvolver essa vantagem que só você, sendo você mesmo, você tem, baseia-se inicialmente no autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Se você não se conhece como pessoa, não adianta, porque você não sabe quais são os seus atributos de vantagem, quais são os atributos que fazem você se destacar em alguma área em relação a outras pessoas. Então, a base de tudo é o aprimoramento e o conhecimento de si mesmo. Então, é muito fundamental que você comece a conhecer suas capacidades, conhecer quem você realmente é, né? E isso demora anos, são alguns anos de trabalho, talvez até décadas para você poder se conhecer, né? Agora, até dar um exemplo muito interessante de uma pessoa que se conheceu, e é um exemplo clássico aí que tá acontecendo, né? Tá em alta hoje, né? Que é a questão do Ramon Dino, né? Ramon Dino é um fisiculturista, né? Não sei se você conhece, talvez você conheça, né? Porque ele estourou a bolha agora nessa última semana aí, depois que ele venceu o Mr. Olympia, né? E o exemplo do Ramon é muito interessante porque ele tem uma vantagem injusta em relação a todas as pessoas do mundo. Ele nasceu para ser fisiculturista. Essa é a grande vantagem injusta do Ramon Dino. E outro exemplo, até para trazer aqui para vocês, agora falando sobre luta, John Jones. Ele nasceu para ser um lutador, mesmo fazendo todas as burradas que ele fez durante a vida, com drogas, bater em mulher e outras coisas repugnantes que ele já fez e faz, né? Já foi preso algumas vezes, já perdeu o cinturão dele muitas vezes por conta disso, né? Mas é uma pessoa que nasceu para ser um lutador. Ele é invicto, né? Ele é um lutador invicto, nunca perdeu uma luta. Então, é outro exemplo interessante. Outro exemplo de uma vantagem justa de uma pessoa que ela possui é o Michael Phelps, nadador profissional, né? O maior nadador de todos os tempos, né? Michael Phelps, ele tinha um fator que aqui a gente já começa a falar um pouquinho mais sobre esses 4 pontos dos fatores para o sucesso, que é a questão genética, a predisposição natural genética das pessoas. Ramon Dino, John Jones, Michael Phelps, todos eles têm alguma coisa em comum. A genética física deles. Ramon Dino, ele é uma pessoa que tem uma predisposição imensa em construir músculos, mas não somente construir músculos, mas capacidade de aguentar, né, o uso de hormônios sem ter os efeitos colaterais. Isso é outra genética extraordinária dessa pessoa. John Jones, estrutura física dele, porte físico dele, é um cara alto e um cara com uma envergadura, né? O que é envergadura? Envergadura é você medir de uma mão, da ponta de um dedo até a outra ponta do seu dedo. Ele tem uma envergadura extremamente longa. O cara tem, se eu não me engano, é mais de 1,90 de envergadura. Ou seja, ele é uma pessoa que tem, ele pode dar socos de muito mais longe do que outras pessoas, né? Então, essa predisposição genética dele também contribui demais para que ele consiga vencer as lutas com mais facilidade, tá? Michael Phelps, salvo engano, Michael Phelps ele tem a estrutura do torso dele, a parte superior do corpo dele muito alongada e as pernas curtas. E por conta disso ele consegue com mais facilidade fazer os nados, né? Então, você tem que entender, aqui eu estou dando um exemplo mais palpável, porque a parte física é mais fácil da gente entender, mas você tem que identificar quais são suas vantagens genéticas. E trazendo para a gente aqui, prestador de serviço, mentor, sei lá, qualquer coisa que você trabalhe aqui no digital, ou você também, caso você não trabalhe no digital, você tem que identificar quais são as suas vantagens genéticas
E agora eu não estou falando de físico, mas eu estou falando de hard e soft skills, né? Existem pessoas que têm uma predisposição natural para liderar. Existem outras pessoas que têm uma predisposição natural em executar atividades. Existem pessoas que têm uma predisposição natural de ensinar. Então você tem que descobrir qual que é essa vantagem genética sua que se prevalece em relação às outras pessoas. Então, o primeiro fator para o sucesso é a sua genética, né? E quando eu penso em genética, eu gosto muito de analisar meu pai e minha mãe. Então, qual que é a predisposição do meu pai, meus avós, minha mãe, meus avós por parte de pai, por parte de mãe, onde que eles tiveram sucesso na vida deles? Eu gosto de analisar esse quesito, né? No caso, meu pai ele é descendente de sírio-libanês e minha mãe é descendente de italiana. E você precisa fazer essa análise, você tem que pensar realmente na sua genética, pai e mãe, quais são as skills, as habilidades que eles possuem, né? E com isso você começa a se entender mais, e entender a sua genética, né? Você tem que trabalhar tudo em cima daquilo que você é, né? Para você conseguir vencer sendo você mesmo, né? Porque não tem como, cara. Existem pessoas que precisam dormir mais horas do que outras, por exemplo. Tem pessoas que com 6 horas de sono já tá bem. Mas você, talvez não. Talvez você precise de 8 horas de sono para poder se desenvolver mais. Talvez você tenha uma capacidade maior de concentração. Talvez você tenha uma capacidade menor de concentração. E tá tudo bem. Você pode vencer na vida sendo você mesmo. Você só precisa entender quem você é e como você vai desenvolver os fatores do mercado digital e adaptá-los para a sua realidade, tá? Então, por isso que eu estou vindo com esse conceito de vença sendo você mesmo. É uma coisa que eu estou querendo trazer mais para dentro desse canal, porque realmente é fundamental você se conhecer, tá bom? Segundo fator fundamental para você ter sucesso em qualquer área da sua vida: sorte. Mas somente sorte é um pouco injusto dizer, digamos assim, né? Tem pessoas que já nascem em famílias, já nascem sendo herdeiros, né? Mas tem outras que não, né? E faz parte da vida, né? Eu acho que eu sou católico, né? Eu acho que isso daí é uma questão que nós com Deus, tá? Não cabe a nós julgar se a gente é menos ou mais privilegiado na vida, mas saber trabalhar com o que a gente tem, tá? Tem gente que veio de baixo e cresceu na vida, mas tem gente que já nasceu, né, em uma família muito bem estruturada, já nasceu num contexto muito bem estruturado, né? E o fator sorte somente não é tudo, porque tem muita gente que nasce em família milionária, bilionária e de repente a pessoa, o pai morre, por exemplo, né, e fica a herança para essa pessoa e ela acaba completamente com todo o patrimônio da família, né? Então somente sorte não é o suficiente, mas você precisa de sorte acoplado a dois elementos muito importantes. Primeiro deles, preparação. Você tem que estar preparado para a sorte, né? Então até um cara que eu acompanhava há um tempo atrás, o Thiago Fonseca, né? O Thiago Fonseca ele falava muito que imagine que a sorte sejam unicórnios e os unicórnios aparecem no dia a dia, assim, de tempos em tempos. Você tem que ser um especialista em capturar unicórnios, né? Então é isso aí que vem o conceito da preparação. Você tem que estar preparado para poder pegar essa sorte, porque a sorte vai vir a todos se você estiver preparado e você estiver caminhando para esse sucesso, né? Então é muito importante. E o segundo fator são as oportunidades. Elas virão para quem estiver se preparando para elas, né? É quase uma questão de karma, né? As coisas começam a meio que se ordenar para que as oportunidades apareçam para sua vida quando você se prepara para elas. Você se prepara mentalmente, você estuda, você coloca em prática, você faz as coisas para que elas aconteçam conforme você se prepara para elas, né? Elas vão acontecendo naturalmente, né? Quase que uma questão de karma mesmo, como eu falei agora há pouco.
Terceiro fator, mas esse fator que eu quero falar agora com vocês é um pouquinho... eu acredito que tem como burlar, entre aspas, esse fator de alguma forma, tá? E eu vou dar alguns exemplos que podem te ajudar a entender isso, que é a estrutura familiar. É óbvio e é claro que a estrutura familiar, a educação que seu pai e sua mãe te deram, a presença ou a não presença do seu pai ou da sua mãe na sua vida influencia infinitamente se você vai ou não ter sucesso na vida. Isso é um fato, tá? Mas eu acredito que mesmo numa família desestruturada, mesmo não tendo a estrutura essencial, a educação formada, os valores formados na infância pelos seus pais e sua mãe da melhor forma possível, eu acredito que existem formas de você superar esses traumas de infância na fase adulta. Não vou dizer para você que é fácil. Não é fácil. É quase impossível. Porque são programações mentais que ficam na nossa mente, né? E superar elas não é fácil, cara. Não é fácil. Mas eu tenho um exemplo aqui para te passar. Não sei se você conhece um cantor, eu gosto muito das músicas, o Eminem. O Eminem, ele vem de uma família muito desestruturada. O pai e a mãe dele são pessoas que não foram bons para ele, né? Principalmente o pai. O pai dele teve ele e foi embora, né? Ele nunca mais viu o filho, né? Já a mãe dele, nossa, ele conta, né? Que a mãe dele é uma doida, sei lá o quê. Então, ele teve muitas situações bem prejudiciais na vida dele em relação à estruturação familiar. E depois até mesmo com a mulher dele, né? Então, assim, mesmo assim, isso não impediu que ele tivesse sucesso. Porque ele foi uma pessoa que correu atrás para poder construir as coisas da vida dele, para poder ter o sucesso, né? Não é uma tarefa fácil, você vai ter que superar muitas coisas, você vai ter que estudar muito além do que outras pessoas precisam, mas eu acredito que existe essa variável na estrutura familiar. Você consegue superar isso, tá? Mesmo que seja difícil, mesmo que você tenha nascido numa situação precária, numa situação difícil, eu acredito na superação, tá? Então, sim, dá para superar isso, esses traumas familiares. E até uma dica que eu posso te dar interessante é você utilizar PNL, Programação Neurolinguística, tá? Dá uma pesquisada depois, dá uma estudada mais a fundo para você poder entender isso. E pode ter certeza que você, utilizando a programação neurolinguística, né, que é a PNL, você consegue ressignificar muitas coisas que aconteceram com você no passado e você consegue superá-las, tá? E assim conseguir construir a estrutura, uma nova estrutura para a sua vida, tá? E assim você até mesmo não fazer o que o seu pai e sua mãe fez com você quando você era criança e ressignificar isso para que você consiga construir uma família melhor, tá? Você supere o ciclo de ódio, né? Que algumas famílias passam, né? Quarto fator é o fator trabalho duro. Sim, você precisa trabalhar duro para poder conseguir construir o sucesso na sua vida. Independente se você tem genética, independente se você tem sorte, independente se você tem uma estrutura familiar favorável. Não tem como. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que trabalhar duro. Mas aqui eu não quero dar um papo de coach para você, tá bom? Papo de coach é simplesmente falar que você tem que trabalhar 16, 18 horas por dia, 150 finais de semana diferentes, né? E eu não acredito nisso, tá? Porque eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso por muito tempo. E por isso, na verdade, eu quebrei algumas vezes por conta disso, né? Quebrei 3 vezes durante esses 3 anos trabalhando de domingo a domingo, né? E o que eu aprendi, o que eu descobri é que trabalho duro sem direcionamento não vale de nada. Porque você começa a trabalhar duro em várias áreas diferentes. E se você não tem direcionamento, se você não tem inteligência no esforço que você está desenvolvendo em alguma coisa, você vai se esforçar nas coisas erradas, você vai gastar sua energia e você vai ficar frustrado, tá? Muitos projetos que eu entrei, muitos projetos que eu entrei mesmo, eu entrei all in, queimando pontes, né?
mas não deram resultado. Foram, nossa, prejudiciais demais para minha saúde mental. Já sofri alguns burnouts por conta disso. Então, estude bem, procure livros, procure mentorias, procure pessoas, converse com pessoas para você poder ter novas perspectivas de vida e você não ficar no seu mundinho ali, trabalhando suas 16, 18 horas por dia, sem perspectiva de ter resultado real na sua vida, tá? Muito importante, cara. Muito importante mesmo. Sem isso, você vai se esforçar de forma errônea. Até porque a gente pode levar em consideração, por exemplo, pessoas que têm trabalhos que são necessários, muito trabalho duro, para ganhar o mínimo possível. Sei lá, um pedreiro, sei lá, uma pessoa que trabalha no supermercado. Essas pessoas trabalham muito, cara, muito. Mas mesmo assim, elas não conseguem ter sucesso, porque elas estão desenvolvendo o esforço na área errada, né? Infelizmente é assim as coisas, né? E elas não têm essa visão de que elas precisam construir outras coisas que realmente no longo prazo vão trazer mais resultados para elas. E essa perspectiva que eu quero trazer para você, você tem que pensar no médio e longo prazo das coisas, não somente no agora. Eu sei que muitas pessoas precisam do trabalho para poder sobreviver. É fundamental, não tem como fugir disso. Mas você consegue, no tempo, mesmo que ele seja mínimo possível, desenvolver as competências para você poder sair desse ciclo, né, da corrida dos ratos, né, que o Robert Kiyosaki fala, né, no livro dele, do Pai Rico, Pai Pobre. Você consegue superar esses pontos. Só que você tem que ter o direcionamento certo. E por isso eu vou deixar esse vídeo aqui na lateral para você. Esse vídeo eu falo para você sobre os melhores investimentos monetários e de vida que eu fiz e que trouxeram resultado para mim. E acredito que com esse vídeo você vai ter o direcionamento correto para você poder começar a ter mais sucesso e trabalhar de forma mais direcionada. Assiste lá que pode ter certeza que vai te ajudar. Tamo junto, pessoal, e é só o começo. Muito obrigado pela sua atenção.